Olá pessoal, bem-vindos então a mais uma aula e hoje nós vamos dar continuidade a um tema que nós já iniciamos aqui no canal. E olha, vai estar aqui no final, eu vou colocar dentre as telas aqui no final para quem quiser relembrar. Então o tema é prova, então vejam só, provas, e hoje nós vamos aprofundar estudando algumas provas em espécie que estão previstas aí no Código de Processo Penal. Então, na última aula, nós estudamos a teoria geral das provas, ilicitude das provas, e hoje nós vamos aprofundar um pouco falando do corpo de delito, dos indícios e da busca e apreensão. Aí, para quem quiser entender acerca das outras provas que estão previstas no Código de Processo Penal, eu as estudo junto com os procedimentos. Então, como são provas que são produzidas dentro da instrução e julgamento, eu estudo junto com os procedimentos penais, aí, o procedimento como ordinário, sumário, e lá nós vamos estudar declarações do ofendido, depoimento das testemunhas, vamos estudar sobre as testemunhas e sobre o interrogatório, bem como sobre as acariações e os reconhecimentos também, ok? Então aqui nós estamos estudando parte do conjunto probatório. Então, via de regra, a gente vê esse tema ser estudado em Direito Processual Penal 2, ok, pessoal? Então vamos lá, estudar provas, iniciando aí no corpo de delito. O que é o corpo de delito? Então, olha só, quando a gente fala de corpo de delito, nós estamos falando sobre a materialidade de um crime. Então vejam, corpo de delito não é o que vulgarmente as pessoas chamam de exame traumatológico, de lesões corporais, né? Eu vou fazer um corpo de delito. Mas vejam, a pessoa está confundindo o conteúdo com o gênero. Então vejam, o exame traumatológico é um tipo de exame de corpo de delito, que é parte do corpo de delito, da comprovação do que corporifica o crime. Então vejam, o que corporifica o crime? São as diversas provas que são trazidas para dentro do processo, através da investigação ou através da instrução processual, tá bom? Então, olha só, corporifica o delito, traz a materialidade do crime, tanto as provas que são subjetivas, então aquelas extraídas da memória, provas testemunhais, enfim, quanto as provas objetivamente trabalhadas, que são aqueles exames periciais, que são científicos, não é? Então, ambos trazem a corporificação do delito. Então, olha só, corpo de delito se diz a comprovação da materialidade. Então, vejam, o processo penal tem dois objetivos. É determinar a materialidade e a autoria, bem como as circunstâncias, que são aqueles elementos paralelos, tá? Então, o corpo de delito, ele traz a materialidade do crime, tá? Então, é a verificação, o exame do corpo de delito, tá? Do corpo do crime, das provas que corporificam o crime, é a verificação daquela prova do crime, que pode ser feita por peritos, né? Direta ou indiretamente. Lembrando que não é só a prova pericial que compõe o corpo do delito. Então, o corpo do delito é a materialidade, é aquele conjunto que apontam para a materialidade do crime. Então, olha só, dentro disso nós vamos ter os vestígios, tá? Que são as pistas, que são os resíduos deixados por crimes. Então, existem crimes que deixam vestígios. Esses vestígios vão fazer parte do corpo de delito. Então, por exemplo, um homicídio com arma de fogo. Então, o resíduo de pólvora na mão de quem usou arma de fogo, por exemplo, tá? A marca, a tatuagem deixada pela munição que adentrou no corpo, o ângulo de entrada e saída, a cápsula da munição que ficou no chão, a arma. Então, tudo isso corporifica, tudo isso são vestígios materiais que os sentidos acusam, tá? Que os sentidos acusam. E nós temos os imateriais, aqueles que os sentidos não podem acusar e por isso não são objetos de perícia. Então, por exemplo, uma calúnia proferida verbalmente contra alguém. Então vejam, a não ser que tenha sido gravada por algum instrumento, que aí sim é pericial, isso vai se perder no tempo, ok? Então, o crime deixa ou não deixa vestígio, e deixando vestígio é obrigatório que se faça a perícia, como nós vamos ver a seguida. O exame do corpo de delito, então, vai ser o exame pericial. Então, veja, o corpo de delito não confunde-se com o exame de corpo de delito.
Então, o corpo de delito é o conjunto de elementos que comprovam a materialidade do crime. O exame de corpo de delito é a avaliação técnica de vestígios materiais deixados que apontam direto ou indiretamente para o crime, tá? Então, se o crime deixa vestígio, é obrigatória a realização de perícia. Então, lembrem disso. O Código de Processo definiu que, em deixando vestígio, é obrigatória a realização do exame de corpo de delito. A confissão do acusado, nesse caso, não vai suprir a prova pericial, tá? Ainda que testemunhas possam suprir, no caso de vestígios, por exemplo, que desapareceram, ou crimes que não deixem vestígios, tá ok? Então, olha só, meio de testemunha ou indiretamente pode ser feita a perícia. Então, nós temos a perícia direta, que ela é feita no vestígio, e a indireta, feita através de testemunhas, ou de fotos, ou enfim, de outros instrumentos que tentou guardar um aspecto daquela materialidade, tá? Então, olha só, a perícia ela vai ter algumas prioridades que foi inovada aí pela legislação. Então, há prioridades para a realização da perícia. Isso não significa que alguma perícia deve ser feita em detrimento de outra, mas deve haver uma ordem. Então, as preferências processualmente tratadas vão ser as relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, Lei Maria da Penha, e aquelas violências contra criança, adolescente, ou idoso ou pessoa com deficiência. São chamados vulneráveis, né? O grupo dos vulneráveis aí, né? Por questões sociais ou questões históricas também, são vulneráveis e por isso essa perícia ela tem prioridade. O exame de corpo de delito, então, olha só. Cometido um crime, a autoridade policial, o delegado de polícia, ele deve se deslocar até a cena do crime e determinar que seja feito o exame do corpo de delito. Então vejam, um local onde houve uma briga, em decorrência da briga houve homicídio, o delegado, ao chegar no local, ele vai mandar que se isole o local para preservar e determinar que sejam feitas determinadas perícias. Então, olha, tem que se fazer a perícia do local de crime, a eficiência desse armamento, o exame necroscópico para ver se aquela pessoa foi morta por essa arma de fogo ou por outra, o exame balístico para conferir o projétil que está no corpo da pessoa com a arma que está ali, o exame residuográfico para ver se há resíduo de pólvora na mão de uma determinada pessoa ou outra. Enfim, o delegado vai determinar quais exames vão ser feitos a depender dos vestígios. Então, quando o delegado determina que seja feito um exame porque ficou um vestígio, ele está cumprindo a obrigação legal, tá? Então, o delegado ele requisita o exame pericial, tá? Se não for feito na etapa inquisitorial do inquérito, que é a regra, vai ser determinado pelo perito, pelo juiz no processo penal, tá? O laudo, o que ele vai fazer? O laudo pericial é a formalização do exame de corpo de delito. Então, o exame de corpo de delito vai recolher os elementos que vai possibilitar a materialização num laudo pericial. E esse laudo o que é? É uma avaliação técnica respondendo às indagações do delegado. Por exemplo, olha, eu quero saber, quesito, né? A pergunta que o delegado coloca quando requisita uma perícia. Eu quero saber se essa arma encontrada é compatível com a lesão que causou a morte da pessoa que estava no local. Eu quero saber se na mão da pessoa tem resíduo de pólvora e se é recente. Exame de recenticidade, né? Se é recente esse resíduo e assim por diante. Então vai se fazer perguntas. Olha, eu quero saber se essa munição tem o mesmo raiamento dessa arma, né? Então vão se fazer perguntas e o perito, diante de sua autonomia técnica, ele vai responder. Então ele vai responder de forma qualificada, vai responder tecnicamente as indagações para quê? Como um instrumento para a resolução buscada pelo delegado na investigação que ele está fazendo, tá? Cadeia de custódia. Olha, isso é importantíssimo porque foi inserido com o pacote anticrime. Então, havia-se um reclame, tanto dos profissionais quanto dos doutrinadores, acerca de um conjunto legal que estabelecesse uma cadeia de custódia. E olha só, a cadeia de custódia é o controle da prova, do vestígio da prova, desde o momento que ele foi coletado
até o momento que ele é descartado. Então, isso é importantíssimo para mostrar, por exemplo, que não houve uma fraude na prova no decurso da armazenagem, da estocagem, antes da perícia ou depois da perícia realizada. Então, a cadeia de custódia é essencial para se manter a rigidez do conjunto probatório que vai ser utilizado para o processo. E olha, quero lembrar que a prova é a essência do processo. Sem prova não há condenação. Então, ela é a essência do processo. Então, a cadeia de custódia, nesse sentido, olha só, é trazida, foi incluída no Código de Processo Penal de forma descritiva para dizer, olha, cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear a posse e o manuseio a partir do reconhecimento até o descarte. Então isso é importantíssimo, olha, isso evita, por exemplo, nós já vimos escândalos, por exemplo, em alguns estados, em que drogas eram acondicionadas e depois eram entregues de novo para ser traficadas, então alguém ganhava com isso. Então veja, um descuido com a cadeia de custódia da prova. Em outras ocasiões, provas eram adulteradas, ou para condenar ou para absolver alguém. Então vejam, a cadeia de custódia ela mantém a rigidez do processo penal, evita fraudes, evita desvio dessas provas para outros fins da mesma forma, tá? Então, importantíssimo esses dispositivos que foram incluídos aí pelo pacote anticrime a partir do artigo 158A do Código de Processo Penal. Então, olha só, o conceito, primeiro, esse artigo traz uma conceituação e ele traz que início da cadeia de custódia se dá com a preservação do local do crime. Ou o local do crime, ou a pessoa que tem os resíduos, né? Os vestígios do crime em seu corpo. Então, o primeiro ponto é a preservação. É preservar a coleta da prova. E preservar é uma imposição legal do agente público que primeiro chegar e se deparar com aquele local, ou com aquela pessoa, ou com aquele vestígio. Então isso é importantíssimo. Então, foi encontrada uma arma no mato. O que fazer? Pegar e levar e apresentar na delegacia? Não, peraí. O que a lei fala é, aquele ali vai ser o início de uma cadeia, porque uma arma pode ser a arma de algum crime. Então o primeiro ponto é preservar. Por quê? Pode ser que não seja só a arma, pode ser que tenha outros vestígios ao redor. Então a pessoa pisou e deixou a marca de uma pegada, ou um pedaço do pano de sua roupa, enfim. Ou dá para ver o rastro por onde a pessoa saiu ou entrou naquele local. Pode ter uma digital da pessoa naquela arma. Enfim, tem uma série de elementos ali que devem ser preservados, tá? Por quê? Porque o vestígio é todo material bruto, visível ou latente é escondido, né? Constatado ou recolhido relacionado à infração. Então, olha só, nós temos etapas descritivas da cadeia de custódia no Código de Processo Penal. Uma grande evolução, tá? Primeiro, o reconhecimento do local ou a localização do potencial vestígio. Nesse exemplo, uma arma encontrada. Então, o policial depara-se com a arma e fala, opa, vou preservar. Então, o primeiro ponto é reconhecer. Se é uma arma, pode ser de um crime. Pode ser que não, mas pode ser arma de um crime. Então, primeiro, reconheceu. Segundo, isolou. Então, isolar ao máximo possível para preservar a maior quantidade de elementos que podem ser vestígios a serem coletados, tá? Fixação, descrição conforme se encontra. Então, olha só, chegando quem vai fazer a coleta, que preferencialmente deve ser o perito, que é a pessoa tecnicamente habilitada para isso, o perito tem uma forma de adentrar na cena do crime ou no local do vestígio, de forma a prejudicar ao mínimo a coleta dos vestígios. Então vai ter a ser a coleta da forma correta. Olha, vou colocar uma luva, vou pegar de certa forma para não sumirem as digitais, vou acondicioná-la em um recipiente correto para que não prejudique posterior coleta de provas. Enfim, né? A coleta é também um trabalho a ser diligenciado.
acondicionamento, a guarda, como eu falei, o transporte, como que ele vai ser levado e para onde ele vai ser levado. Nós vamos ver que a lei, ela trouxe a obrigação de se criarem centros de custódia. Isso é importantíssimo. Na atualidade, as provas ficam em cada delegacia, que muitas vezes não tem estrutura para guardar bem. Então fica em um quartinho, junta mofo, tem uma goteira em cima, o rato passou, o rato comeu a droga, enfim, acontece, gente. Acontece, não é? Então, tem locais próprios agora, prateleiras, número, recipiente, tá? O que mais? Recebimento, a formalização da transferência. Então, veja, o perito levou, vai ter o protocolo. A prova chegou a tal hora do dia tal e foi acondicionado na prateleira tal, com lacre. Um outro perito vai fazer os exames. Olha, o perito X pegou a prova dia tal, rompeu o lacre, guardou dentro da bolsa e acondicionou novamente a prova. Foi verificado que está do jeito que saiu e assim preserva-se a cadeia de custódia. Não se somem elementos probatórios, não se adulteram provas e assim por diante, tá? Processamento, exame policial em si. O armazenamento, a guarda antes e depois, tá? Porque tem que se guardar contra prova para muitas provas aí coletadas. E ao final, o descarte, quando for inservível. Então, tem-se o descarte. A coleta de vestígio, realizada por perito oficial, essa é a preferência. Quem vai manipular é quem vai testar, porque aí sabe de que forma a manipulação incorreta pode prejudicar a testagem. Vai ser encaminhada à central de custódia, que é o que eu falei aqui já, vão ser criadas, não é? E vai ser de responsabilidade do perito. Então, o perito vai ser responsável pela prova, dentro daquela central de custódia, tá? Vai ser um local com acesso controlado. Isso é importante. Então, chega o policial, ele pode pegar uma prova para fazer alguma verificação? Pode. Desde que autorizado por quem preside o inquérito, que é o delegado de polícia, desde que assinado e controlado. Ó, que horas que entrou, que horas que saiu, como que é o estado que foi, como que é o estado que voltou. O lacre foi rompido, ele é guardado para manter a historicidade aí da prova, né? A cadeia de custódia da prova, tá? Entrada em local isolado constitui fraude processual, importantíssimo. Então, com a entrada você pode pisar em uma pegada, apagar um vestígio, sumir com um cabelo que caiu por ali, mexer em um resíduo, uma latente de uma digital que tenha ficado e assim por diante, tá? A guarda vai ser, do vestígio, vai ser em um recipiente com lacre, como eu falei. Cada vez que aberto vai ter que romper e guardar o lacre e fazer uma certidão falando quem rompeu, o horário que rompeu e por que rompeu. Importantíssimo, tá? A manipulação vai ser controlada. O perito, claro que pode, porque é o dever dele, ou pessoa autorizada por quem preside o inquérito ou pelo juiz também, né? Todo rompimento deve constar na ficha, como eu falei. A central de custódia foi uma previsão da lei que, infelizmente, vai demorar muito em muitos estados para ser consolidada. Mas é uma central onde vão se centralizar, por isso que chama central, claro, né? Um local onde vão se centralizar todas as provas coletadas. E aí vai estar guardado lá por prateleira ou setor. Então, o setor da delegacia de narcótico, então vai estar lá, prateleira A, inquérito XYZ, condicionada à droga, assim por diante. Delegacia de homicídios, então inquérito YZH, tá lá uma arma de um crime, tá lá um documento apreendido, uma filmagem, então todos acondicionados lá dentro. Olha que fantástico isso. Então, você sabe quando que foi coletada, como chegou até ali, quem manuseou a prova e aonde está guardada. Isso é uma evolução fantástica. Espero que chegue rápido aí nas nossas polícias, tá? O Tocantins não tem ainda, outros estados já têm isso antes mesmo dessa lei, tá? Então vai ter que ter um sistema de protocolo, entrada e saída controlada e assim por diante. O exame de corpo de delito, a formalização do laudo. Então vamos ver como é que se formaliza o laudo. Primeiro, a regra do exame de corpo de delito é que seja feito por perito oficial. Perito oficial é aquela pessoa que ingressou por concurso público em área específica. Então, a ideia do perito é que ele seja um expert em uma determinada área. Então, veja, o perito que vai fazer uma perícia ambiental, por exemplo, necessariamente, ou preferencialmente, aliás, deve ser formado em engenharia ambiental ou área correlata, né? Um que vai fazer uma anamnese, por exemplo,
em gado, em algum, um exame em um animal, aí já deve ser um veterinário e assim por diante, né? Então nós temos o perito especialista em pessoas, que é o perito médico legista, então tem que ser especialista na área. Mas excepcionalmente, quando não se tenha um perito oficial, pode ser feito o exame de corpo de delito por 2 pessoas idôneas, desde que sejam maiores de 21 anos. E aí o que vai ter que acontecer? O delegado vai justificar o porquê, pela inexistência do perito, vai nomeá-los ad hoc para aquele ato, desde que eles cumpram, desde que eles assumam, prestem um compromisso de fiel desempenhar suas funções, tá? E que preferencialmente tenham curso superior na área a ser periciada. Então é plenamente possível, na ausência de perito, até porque é melhor que se faça por 2 peritos não oficiais do que se deixe perder o vestígio que foi ali localizado, tá? O perito ele vai deter, gente, autonomia técnica, científica e funcional para a elaboração dos laudos. Então vejam, não é que a perícia é alijada da Polícia Civil ou da Federal, não, significa isso. Significa que a perícia, ainda que seja um dos agentes da autoridade policial, do delegado, para consolidação dos indícios de autoria e materialidade buscados no inquérito policial, o perito tem absoluta autonomia para responder da forma como ele achar tecnicamente correto os quesitos feitos pelo delegado. Então o delegado não pode responder e exigir que o perito responda aquele quesito de uma forma determinada. Então o que ele pode fazer é perguntar. Ele vai direcionar o quê? As perguntas. Então essa munição é compatível com essa arma? Essa faca é apta para causar o dano? Fulano morreu em que horas? Ele morreu de asfixia ou em decorrência da faca? E assim por diante. Agora, a resposta, o perito vai gozar de autonomia técnica, científica e funcional, tá? Ainda que seja subordinado, como todo mundo na Polícia Civil, ao delegado geral, conforme o artigo 144 determina, não é? Então, quem dirige a Polícia Civil é o delegado de polícia. Então, o chefe, delegado geral, e nas unidades, o delegado de polícia. E ele utiliza para as diligências dos seus agentes, considerado lato sensu, sejam os agentes de polícia propriamente ditos, escrivães, peritos e assim por diante, ok? E para o juiz da mesma forma, né? Então, o perito judicial ele também tem autonomia técnica, científica e funcional, mas ele se subordina ao juiz. Então, o juiz determina qual perícia deve ser feita e quais perguntas devem ser respondidas, beleza? O assistente técnico. Então, o assistente técnico é a possibilidade de atuação de um perito que representa, olha só, o MP, o defesa, o assistente de acusação, o ofendido, querelante ou acusado. Tem a possibilidade de se nomear um assistente técnico para quê? Para atuar depois da elaboração do laudo, realizando, tá, o próprio laudo. Então, ele pode pegar aquele vestígio que está lá na central de custódia e realizar um laudo paralelo. E isso vai ser submetido a juízo também para apreciação. Então é perfeitamente possível. O laudo pericial, ele vai ter identificação, qual delegacia que requisitou, qual que é o procedimento, local de realização, tá? Para onde vai ser remetido o laudo concluído. O nome do exame a ser realizado, então exame necroscópico, exame balístico, exame grafotécnico, enfim, né? Laudo de constatação toxicológica e assim por diante. Temos vários tipos de exame. Então vai ter o nome. Pessoa ou coisa a se analisar, então vai estar lá a descrição, né? Então análise de 2 kg de substância esverdeada em 3 blocos entregue pela primeira delegacia de narcóticos do Tocantins. Exemplo, então a descrição do que vai ser analisado. E os quesitos a serem respondidos. A autoridade policial perguntou, olha, essa substância está incluída na lista de substâncias proscritas pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde? Qual tipo de substância? Qual reagente que foi utilizado? Qual é o peso? Qual que é o grau de pureza dessa substância? E assim por diante. Então o delegado vai fazer as perguntas e elas vão ser respondidas. Então o perito vai colocar, quanto ao quesito número 1, sobre a substância, ó, foi identificado tetrahidrocarbinol em
utilização do método Fast Blue de reagente. Segundo, mostrou-se a pureza de tantos por cento da substância e assim por diante. Então vai trazer a resposta com as suas conclusões. E para essas, gente, ele é absolutamente independente para as suas conclusões, tá? O CPP traz alguns exames exemplificativos, vejam só, alguns exames exemplificativos, exames de corpo de delito. Não são só esses, gente. Hoje, com a modernidade, nós temos diversos exames periciais que sequer eram pensados naquela época. Então, você pode ter um perito, especialista em tecnologia da informação, TI, né? Em cibertecnologia, que identifique, por exemplo, a alteração de dados em um determinado sistema de armazenagem. Olha, o pendrive foi adulterado na data tal, substituindo o item tal por esse. Pode ter um perito que fale sobre a alteração de um vídeo em um deepfake, que é aquele que se altera o próprio vídeo, colocando voz e tudo mais. Então, olha só, o que nós temos aqui são laudos exemplificativos, são exames exemplificativos, ok? Então, o universo aí de possibilidades é ilimitado, Depende só de ter alguém tecnicamente habilitado, o perito, e haver o pedido, o interesse para a investigação ou para o processo. Beleza? Porque lembrando, o perito não age de ofício, ele age sempre a pedido e ele responde o que é perguntado através dos quesitos, tá? Então vamos lá. Necropsia, o exame necroscópico, que é aquele feito no cadáver. Necros, de cadáver, né? Então é um exame realizado no interior do cadáver para encontrar qual foi a causa da morte, trajetória do projeto, orifício de entrada e saída, tatuagem, para ver se o tiro foi dado de perto, distância de disparo, hora da morte e diversas outras questões. Então, uma pessoa encontrada afogada com uma marca de munição. Faz diferença. Foi morto afogado ou foi morto por um disparo, né? Então, o exame necroscópico ele consegue elucidar uma série de questões nesse sentido. A fixação do código é que seja realizada 6 horas após a morte. Então, é um cuidado que se tem, tá? Porque na literatura médica existem casos, por exemplo, de catatonia, em que a pessoa baixa os níveis, né, de funcionamento do organismo tão baixo que parece que a pessoa está morta. Então o batimento cardíaco fica quase parado, quase sem respiração e a pessoa consegue ficar por um tempo. Então, seja estimulado por drogas ou seja por problemas que a pessoa eventualmente tenha. Então, né, existem esses problemas na literatura médica. Então, é um prazo razoável, a não ser que seja morte evidente, né? Uma pessoa foi atropelada e tá lá só bagaço. Aí não tem porquê, né? Agora você imagina, né? Abrindo o cadáver e descobre que ele está vivo, né? Não é um cadáver, né? No caso. Então é um cuidado que o código exige, tá? Casos evidentes de morte e morte natural, eles não necessitam aí da autópsia, tá? Então a pessoa que está internada, vítima de câncer, em estado terminal, acaba por falecer. Não precisa se fazer o exame necroscópico, tá? Ou a autópsia, como é chamado. O cadáver, gente, quando encontrado em um local em que se evidencia a morte antrópica por causa humana, causa externa, ele deve ser fotografado também no local do crime, viu? A forma como ele caiu é importante para se determinar uma série de questões, a mecânica do crime, se houve luta, se não houve, enfim, né? Diversas coisas também são elucidadas nesse momento específico. Exumação e inumação é a possibilidade de você tirar o cadáver já enterrado ou enterrá-lo de novo para identificação de cadáver, para fazer uma repericiamento, então para responder outras questões que não foram respondidas. Então é a possibilidade e o delegado faz a requisição lá pro gerente lá do cemitério, né? E para que ele aponte o local e é feita a inumação e exumação. Pode ser reconhecido o cadáver ou pode ser feito o exame, né, papiloscópico ou até o antropológico para se definir. Então, o exame de arcada, uma série de exames aí por sinais, identificadores, para se tentar identificar quem é o cadáver. Exame traumatológico é aquele que o pessoal chama de corpo de delito. Vou fazer o corpo de delito. Não, peraí. Vai fazer o traumatológico para identificar lesões físicas. É importante para quê? Para determinar o grau da lesão. Lesão grave, média ou gravíssima. Então, quem vai determinar é o exame traumatológico, ok? De preferência é feito
logo após a marca, para que ela não suma. Exame de local de crime é aquele exame feito no local onde aconteceu o crime, buscando uma recognição do ambiente. Então apontar como estava, né? Então foi encontrado pegada aqui, sinais de briga acolá, o canivete foi encontrado aqui, a pessoa esfaqueada ali, tinha sinal de sangue por acolá. Então essa recognição visográfica ela é importantíssima para ela trazer uma visão do que aconteceu na cena do crime. Então a cena do crime ela conta muito do que aconteceu naquele determinado local. Devem constar todas as alterações no local do crime, tudo que o perito achar importante, com a descrição mais detalhada, podendo acompanhar fotos, vídeos, não é? Então hoje o vídeo é algo muito importante para acompanhar, né? E é possível aí, se a gente utilizar a tecnologia, até um QR Code, né? Olha só, o exame descritivo, fotos e o perito colocar um QR Code. Olha, excelentíssimo senhor delegado, caso queira olhar a cena por meio de filmagem, acesse o QR Code aqui e aí fica guardado lá em um servidor do Instituto de Criminalística e aí o delegado clicando consegue acessar. Isso é excelente para o delegado, pro processo também, né? Uma visualização real do que aconteceu naquele local. É o uso da tecnologia ao nosso favor, não é? Os exames laboratoriais são todos aqueles que os vestígios são analisados em um ambiente controlado, em um ambiente de laboratório, então com reagentes, enfim, como exemplo que eu dei de drogas, e para esses tem que ser guardada sempre uma contraprova, para que, caso seja necessário, seja feito aí pelo assistente técnico, ou seja realizada a nova perícia, ou seja complementada a perícia nos termos do que o código preconiza, tá? Inexige-se, gente, do acusado material, tá, invasivo do seu corpo para que seja feita a perícia. Pelo princípio que a gente já estudou, do nemo tenetur si detegere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, tá bom? Então, a pessoa não é obrigada a fornecer um pedaço de cabelo para fazer um DNA, um pouco de sangue, né? Enfim, exames evasivos não são obrigatórios. Ou o sopro no bafômetro, eu já falei sobre isso, só para que a gente relembre. O exame de avaliação é um exame utilizado muito para crimes patrimoniais para mensurar o quantum, o valor ou do dano, ou do prejuízo, ou do bem apreendido e assim por diante. Pode ser feito direto ou indiretamente e aplica-se para uma série de finalidades. A gente estudou aí as medidas acautelatórias e olha, importante para elas. Vai se alienar um bem antecipadamente, é importante identificar o valor. Vai se cautelar um bem provisoriamente para uso na delegacia de polícia, determina-se o valor, porque se for devolvido, o bem tem que ser devolvido com aquele valor sujeito à depreciação natural que ele teria em decorrência do tempo. Então, importantíssimo para uma série de questões aí. O exame de incêndio, local de incêndio, é utilizado para verificar o início do incêndio, instrumento utilizado, se foi de forma dolosa, se foi culposa, se foi através de um vazamento, ou auferir aí, por exemplo, o perigo causado. Então, como o artigo 250 é um crime de perigo, não é só um incêndio que é um crime, tem que ser um incêndio que traga perigo para pessoas ou para patrimônio, tá? E a perícia vai aferir isso também. Exame grafotécnico é aquele feito com letras, comparar a letra ou de uma falsificação, ou de uma carta de ameaça, ou até de uma pichação com a letra da pessoa. E vejam, por ser prova invasiva, o acusado não precisa ele mesmo escrever para haver a comparação. E aí, o que a autoridade pode fazer? Ela pode requisitar documentos em que a pessoa tenha escrito. Ainda que sejam documentos, por exemplo, como provas, né? Provas em faculdades, em escolas, enfim, para efeito de comparação. Eficiência de arma estabeleceu a eficiência e a capacidade, a eficácia de causar um dano. Então isso é importantíssimo para se determinar, por exemplo, se há um crime impossível. Então a pessoa que tentou matar outra, acusada de tentar matar outra, perícia determina que aquela arma é absolutamente ineficiente. Então olha, essa arma aqui, o cão dela era incapaz de disparar qualquer munição. Então nós temos aí um crime impossível, não se pode ter uma tentativa de homicídio. O meio era absolutamente ineficaz o objeto utilizado, tá? Outras questões sobre exame pericial,
tá? Pode ser feito por precatória, aliás, deve ser feito quando o local da perícia é diverso da comarca do juiz ou é diverso da circunscrição do delegado. Havendo divergência entre peritos, o juiz pode determinar uma terceira perícia ou, simplesmente pelo princípio do livre convencimento, descartar uma e utilizar outra desde que fundamentadamente, tá? O laudo inconcluso ou contraditório pode ser pedido, né? Pode ser pedido uma complementação ou pelo delegado ou pelo juiz, sendo que o laudo não vincula a decisão do juiz e nem do delegado. O laudo é importantíssimo, é uma prova técnica, científica, mas não é o único meio e nem tem valor maior do que qualquer outra prova, tá? O juiz ou o delegado, eles podem deferir o pedido de prova pericial. Se ela for protelatória, ela não servir para o crime, viu, gente? Agora, se for sob vestígio deixado, não pode. Vai haver uma violação do que é expressamente previsto, tá? A recusa pela defesa de elaboração da perícia enseja a possibilidade aí do mandado de segurança, que é um direito líquido e certo a provar a sua inocência. A prova indiciária é um fato secundário, que é conhecido, provado e que aponta para o fato principal. É uma prova indireta, circunstancial, que sozinha não leva à condenação de ninguém. E ela vai depender de um exercício lógico, gente. Um exercício lógico para se complementar. Então, olha só. Vai se utilizar uma prova, um vestígio que não aponta diretamente para o crime, tá? Mas que através de um raciocínio indutivo, efeito e causa, ele leva à ciência do fato. Então, olha só, eu trouxe um exemplo. Um acusado foi pego com drogas em sua casa. E ele não estava lá. Então a polícia entrou na casa, porque tinha fundada suspeita. Dentro da casa achou uma grande quantidade de drogas. Não tinha ninguém. A polícia, por testemunha, descobre que a droga é do João. João mora naquela casa. Então veja, João não estava na casa, mas mora lá. Então olha só, indutivamente, aparentemente a droga é dele. Tá? Então veja, há indícios que a prova é dele. Qual que é o indício? A prova foi encontrada na casa dele, que ele morava. O que mais pode ser indício? Olha só, ele já ter sido preso por tráfico de drogas. Poxa, outro indício, tá? Não havia indícios na casa de uso. Então, olha, não dá para falar que era uso. Não tinha cachimbo, não tinha narguilé, não tinha nada para fumar a droga. Então, olha só, a droga encontrada na casa em que ele não estava vai ser apontada para ele porque, através do método indutivo, vai se presumir, né, que era dele, ok? Então, por método indutivo. Então, tem uma prova que vai ligar a pessoa. Busca e apreensão. Sim. Ainda sobre o indício ele é uma prova. Ainda que seja uma prova relegada a segundo plano, é uma prova. Viu, gente? Pode ser utilizada pelo juiz para condenação, ainda que não seja usada exclusivamente. E não se pode confundi-la com a presunção. A presunção é uma opinião. Então vejam, o caso do traficante que eu falei. Só por ele ter traficado anteriormente seria uma presunção. Mas a droga encontrada na casa dele, escondida, não ter nenhum elemento de uso, ele ter alugado aquela casa recentemente, o vizinho apontar que tinha uma grande movimentação de pessoas, isso sim são indícios e não presunção, ok? Busca e apreensão para a gente fechar nosso conteúdo do semestre, viu, pessoal, aí de processo 2, fechar o conteúdo do semestre, busca e apreensão. Então, busca e apreensão é um ato persecutório, restringe a liberdade de domicílio, que é constitucionalmente previsto, visando o quê? A investigação ou cessar o cometimento de algum crime, tá? Junto com a apreensão, que é uma medida assecuratória. Então, a busca é a investigação, a pesquisa para a descoberta de elementos que são importantes para o processo. E a apreensão é a medida assecuratória imposta sobre esses objetos. Né? Nós temos a busca domiciliar e nós temos a pessoal. Gente, domicílio tem que ser lido de forma mais ampla, não é só a casa. Então, olha só, o quarto do hotel onde a pessoa está residindo, tá?
a boleia do caminhão, uma van transformada em casa, né? Aquele home, não sei o que lá das quantas, tá? Transformado em casa. Então, tudo isso aí é uma casa por comparação. O que mais? Em um comércio, a área que não é de acesso ao público. Em repartições públicas, aquela área que não é de livre trânsito ao público. Todas essas são consideradas domicílio por extensão, tá? Em regra, dependem de mandado de busca e apreensão. Então, de ordem judicial escrita. A pessoal ou veicular, ela não depende de ordem escrita. Depende apenas da fundada suspeita. Então, uma fundada suspeita ou que seja uma busca geral. Por exemplo, uma blitz, em que esteja procurando drogas. Então, há uma fundada suspeita generalizada que autoriza parar todos os veículos que ali passarem. Se realizado em mulher e for pessoal, preferencialmente não unicamente realizado por mulher também, tá? Requisitos: decisão judicial para o lugar certo e objeto certo. Então, olha só, quero uma busca e apreensão numa casa para buscar provas nos computadores e nos celulares e outros eletrônicos que ali estiverem de que haja crime financeiro ou de corrupção. Então, vejam, é para item certo. Você não vai aprender tudo numa casa. Uma televisão, por exemplo, se não interessar a prova. Não, só o que foi interessante à prova. E vai ser pedido já com as restrições, tá? Então deve apontar preferencialmente quais bens e cômodos. Se não souber, vai falar, olha, todos os equipamentos eletrônicos que possam guardar dados e todos os papéis que apontem movimentações financeiras naquela casa. Pronto. Já não sabe onde está guardado, não entrou lá, então dá para se fazer. Exige fundadas razões, então tem que ter a justificativa do porquê acredita-se que existem aquelas provas naquele determinado local. Hipóteses autorizadoras, então, pode ser utilizada para prisão de criminoso, tá? E pode ser, nesse caso, pedida concomitantemente aí, com mandado de prisão, ou preventivo ou temporária. Apreender coisas achadas ou obtidas por meio criminoso, tá? Apreender instrumentos de falsificação, de contrafação, também que é uma falsificação, e objetos falsificados, em consequência também. Armas, munições, instrumentos utilizados para o fim delituoso. Provas para acusação ou para defesa do réu. Cartas abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, então pode-se aprender cartas, tá? Liberação de pessoas que estejam sendo vítimas, por exemplo, de sequestro, extorsão mediante sequestro, e colher elementos de convicção, que é uma cláusula genérica. Mas basicamente, pessoal, vejam só, é para evitar um crime que está acontecendo naquele local ou para coletar provas. Para evitar um crime, é possível o ingresso sem mandado, tá? E olha só, caso de fundada suspeita comprovado posteriormente sobre fato anterior. Pessoal, o que é isso? Olha só. Não é a pessoa achar que tem droga, por exemplo, que é um crime permanente, né? Guardar, tem depósito, entrar na casa e por ter achado a droga que validou o ingresso. Não. Tá errado. A justa causa tem que ser anterior ao ingresso. Então, vou dar um exemplo mais correto no caso de droga. Então, o policial está observando a casa em uma investigação. E ele vê várias pessoas entrando e saindo com pequenos pacotes. Algumas dessas pessoas ele aborda e essas pessoas falam, olha, eu comprei essa droga e comprei lá dentro. Então vejam, essas pessoas que vai se lavrar o TCO por uso de drogas, já são provas suficientes para um ingresso porque tem um flagrante ali dentro. Para que não haja o perecimento, porque há o perigo da demora de expedição de mandado judicial, já pode ingressar porque tem um crime e a Constituição autoriza o ingresso em caso de flagrante delito na residência. Então tem que fundamentar por questão anterior. Então olha só, depois o delegado vai submeter isso ao juiz. Olha, o ingresso foi feito na residência porquanto foram conduzidos 2 usuários que acabaram de comprar droga naquela casa. E pelo risco de perecimento da droga, os agentes ingressaram na residência. Pronto, é a justificativa anterior. Inclusive, nesse caso, se entrou e a droga já acabou porque vendeu tudo, está justificado o ingresso. Justificado o ingresso, tá? E aí não se tem um abuso de autoridade, tá? Então, olha só, essa é a justa causa de ingresso, tá?
Não é a localização dentro que justifica o ingresso. Formalidades. A busca e apreensão ela é pedida e coordenada pelo delegado de polícia na etapa da investigação. Olha só, o delegado não precisa estar no local, mas precisa coordenar. Porque muitas operações aí são feitas em vários locais. Então, por exemplo, eu já fiz operação que foram em 4 estados diferentes. Não tem como eu estar em todo lugar e tinha que se fazer ao mesmo tempo todas as buscas e apreensões. Então a operação foi desencadeada, eu coordenava do centro nosso de controle e os demais agentes, polícia militar auxiliando também, faziam as buscas e apreensões, tá? Então deve-se chegar com o mandado, apresentar para o morador e ele franquear o ingresso. Se houver risco de perecimento da prova com essa apresentação, ou houver recalcitrância do morador, aí autoriza-se o arrombamento da porta, tá? Então, se houver risco de recalcitrância ou de perecimento, justificadamente arromba-se a porta. E depois vai se justificar o porquê foi feito esse ato, tá? Então, vejam, aí não vai ter um crime de dano, viu, gente? Porque é um exercício do dever legal. Então, é excludente, não se tem um delito. Se ausente o morador, vai ser acompanhado por um vizinho ou alguém que esteja transitando ali por perto, tá? Se o morador estiver, ele vai ser intimado a mostrar onde está o que veio se buscar. Então vai ser intimado, olha, me mostra onde estão os computadores dessa casa. Se não mostrar, vai ter que ser feita a busca minuciosa em todo o local da busca, tá? No final, vai ser elaborado um auto circunstanciado, um auto de apreensão, então um auto de busca e apreensão circunstanciado, onde vai se detalhar todas as buscas, todos os incidentes. Então, o morador não quis abrir, teve que fazer o arrombamento da porta, tá? O que foi encontrado, aonde foi encontrado, de preferência fotografando ou até filmando todo o evento da busca, tá? Para se ficar materializado como foi feito e ao final vai ser assinado por 2 testemunhas presenciais. Gente, aqui nós acabamos nossa aula, foi um pouco extensa, o tema é de fato extenso. Eu me despeço de vocês aí do Processo Penal 2, nós vamos nos ver no semestre que vem, se Deus quiser, no 8º período, em Direito Processual Penal 3. Então muita coisa do que a gente vê aqui a gente vai utilizar mais lá na frente, tá? Para quem assiste nosso canal, a partir da semana que vem nós vamos estar suspendendo os vídeos aí por esse período de férias de 1 mês, mas logo estaremos voltando com novos vídeos. Forte abraço a todos e até mais.